Amados, ao longo de nossa jornada neste plano material, cada ser humano recebe ferramentas específicas de acordo com seu projeto encarnatório. Esse plano de alma é cuidadosamente elaborado no astral, muito antes mesmo de encarnarmos nesta dimensão terrena. Naturalmente, uma vez imersos na matéria densa, a alma não consegue mais se lembrar do próprio plano divino que traçou. Este é o grande segredo cósmico que poucos realmente compreendem em sua totalidade e muitos, infelizmente, não aceitam por limitações de consciência. A escola terrana representa uma entre as muitas escolas universais que oferecem tal aprendizado evolutivo para as almas. Em cada novo ciclo de reencarnação, a alma experimenta uma realidade completamente única e singular, como se estivesse vivenciando pela primeira vez sua existência neste planeta maravilhoso. O esquecimento das vidas passadas não é acidental, mas sim fundamental para o processo, pois se pudéssemos acessar facilmente todas as memórias de nossas encarnações anteriores, pouco sentido e propósito teria nossa presença aqui, neste plano de aprendizado. Durante o período entre vidas físicas, após transcender o portal da 4D, a alma, já liberta das limitações do corpo físico, experimenta uma profunda expansão de consciência, suficiente para acessar e relembrar suas últimas encarnações em detalhes. Após um período variável de assimilação e reflexão, ela gradualmente começa a compreender seu processo evolutivo e suas experiências anteriores em toda a sua complexidade. Com base nesse histórico pessoal acumulado, a alma, auxiliada por mentores espirituais, elabora cuidadosamente um novo plano para sua próxima encarnação, visando maior evolução. Quando reencarna novamente no plano material, os véus da ilusão encobrem sua consciência expandida, fazendo-a esquecer temporariamente seu projeto atual e propósito maior. As leis divinas, porém, são infinitamente sábias e justas, jamais desamparando qualquer ser em sua trajetória evolutiva. Aqui na dimensão da matéria, infinitas possibilidades e oportunidades surgem diariamente para cada alma em seu caminho único, de acordo com as escolhas conscientes e inconscientes que fazemos em nosso livre-arbítrio. Recebemos exatamente as ferramentas mais apropriadas para concluir nossas tarefas espirituais. Não importa verdadeiramente o que cada indivíduo faz ou deixa de fazer durante sua experiência na vida corpórea temporária. O que realmente importa, em essência, é como utiliza as ferramentas divinas disponibilizadas em seu caminho. Se aceitarmos que a Terra é um magnífico planeta escola, compreenderemos que todas as matérias e lições precisam ser integralmente aprendidas e assimiladas. Esta é a condição fundamental para conseguirmos a aprovação espiritual e a consequente ascensão da alma para um nível vibracional mais elevado no universo. Encontramos-nos atualmente numa dimensão 3D, onde a dualidade constitui a base essencial do aprendizado evolutivo. Nesta complexa escola universal, devemos aprender a experimentar e transcender as polaridades, ora vivenciando uma extremidade, ora outra. Assim, gradualmente experimentamos todas as possibilidades existenciais dentro daquilo que se conhece tradicionalmente como os polos do bem e do mal na experiência humana. Muitos estudiosos preferem falar em termos de acertos e erros, mas na verdade, na perspectiva mais elevada da dualidade, não existem propriamente erros definitivos. Existe aprendizado constante. Os aparentes erros são, na realidade, nossos melhores e mais eficientes mestres, que nos ensinam de forma mais rápida e profunda que qualquer outro método. Errando e acertando continuamente, a humanidade aprende gradativamente a caminhar
na linha do centro, que representa a linha reta da ascensão espiritual. Aprender genuinamente com o erro nos desobriga de ter que repará-lo posteriormente através da dolorosa experiência do resgate kármico. O verdadeiro problema, que inevitavelmente traz a necessidade do resgate doloroso, é a persistente insistência no mesmo erro após múltiplas oportunidades de aprendizado. Mas isso também é, naturalmente, uma escolha consciente da alma. O ser humano, por sua natureza limitada na matéria, frequentemente tende a complicar aquilo que já é simples e perfeito por natureza divina, o que invariavelmente o leva a tais atitudes contraproducentes são seus interesses pessoais e egoístas. A ganância desmedida, o desejo insaciável de poder, a vaidade excessiva e o orgulho inflexível, todas essas características negativas que colocam alguém ilusoriamente acima dos outros seres, representam o grande e perigoso risco que todos corremos enquanto encarnados nesta densidade material. Como mencionei detalhadamente no início desta reflexão, mesmo temporariamente esquecendo nosso plano de alma original, todas as ferramentas necessárias são amorosamente disponibilizadas pelo Criador durante nossa jornada em uma encarnação. Quando as usamos harmoniosamente e com sabedoria, naturalmente seguimos o caminho reto da lealdade com o plano divino. Porém, quando as utilizamos predominantemente em benefício próprio, para barganhar vantagens, tirar proveito injusto ou prejudicar conscientemente outros seres, assumimos plenamente a responsabilidade dos resgates kármicos obrigatórios que virão inevitavelmente no futuro. Há uma profunda frase atribuída ao Mestre Cristo Jesus que ilustra perfeitamente este princípio. A quem muito será dado, mais será cobrado. Esta é uma verdade universal. Podemos compreender melhor através de uma comparação prática. Imagine um senhor de vastas terras, com muitos empregados que sabiamente distribuirá ferramentas diversas a cada funcionário, conforme suas capacidades. Naturalmente, cobrará resultados proporcionalmente maiores daquele que recebeu um trator moderno, em comparação àquele que recebeu apenas uma simples enxada para realizar suas tarefas diárias no campo. Mesmo assim, também será justamente avaliado e cobrado o que fez aquele trabalhador com a enxada em suas mãos. Se a utilizou inadequadamente ou com negligência, por exemplo, arrancando inadvertidamente a planta cuidadosamente cultivada em vez da erva daninha que deveria remover, será devidamente recriminado por seu descuido. O mesmo princípio vale integralmente para aquele que recebeu o trator, caso não tenha usado sua poderosa ferramenta conforme suas habilidades e o propósito designado. Em essência, não importa realmente quais ferramentas específicas você possui em sua jornada. O que verdadeiramente importa, no final das contas, é o que você conscientemente faz com elas em benefício próprio e coletivo. Aqui está revelado o grande segredo da vida em sua simplicidade profunda. Não adianta de forma alguma culpar as forças dos escuros por supostamente atrapalharem sua caminhada espiritual e buscar constantemente desculpas externas pelas falhas ocorridas em seu percurso. Somente você, como ser dotado de livre-arbítrio, tem a responsabilidade integral pelos resultados alcançados, de acordo com aquilo que lhe foi divinamente oferecido e permitido experimentar. Começamos a compreender profundamente então que a vida em si não é intrinsecamente complicada como parece. Nós é que a complicamos desnecessariamente quando misturamos outros interesses egoístas, além daquilo que estava originalmente destinado ao nosso aprendizado espiritual. A ambição desmedida sempre coloca tudo a perder no caminho da evolução. Não complique ainda mais sua ascensão com bagagens desnecessárias.
responsabilidade consciente, abnegação amorosa, paciência inabalável, persistência determinada e confiança absoluta no plano divino são e serão sempre os ingredientes indispensáveis e fundamentais no longo caminho da evolução espiritual. Todo o resto não passa de bagagem pesada e desnecessária, que apenas retarda e dificulta a longa e bela caminhada da vida rumo à iluminação. Eu sou Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê.